Olá, pessoal do nono ano. Vamos iniciar nossa revisão e correção da atividade. Vamos fazer a revisão da second conditional, certo? Tirar as dúvidas de vocês. Se mesmo assim ainda permanecerem com dúvidas, falem comigo no privado, tá bom? Então, a segunda condicional, a gente já viu a primeira. A gente tem aqui imagine if. Imagine se. What would you do? What would you say? Where would you go? O que você faria? O que você diria? Para onde você iria? Se você tivesse dinheiro, se ganhasse na Mega Sena. Então, a segunda condicional, quando a gente vê isso daí, se você fizesse, se você ganhasse, se você conseguisse, tudo isso para a segunda condicional é o quê? Expressa incerteza, ou seja, algo que pode ser que não aconteça, certo? Então, a segunda condicional, ela vem com essa incerteza de que pode ser que não aconteça. Por exemplo, se eu ganhar na Mega Sena, é uma incerteza. Por quê? Porque eu não tenho certeza se eu posso conquistar esse prêmio, certo? Mas antes da gente focar na second conditional, eu queria revisar com vocês o past tense, que é o passado simples, certo? Então, a gente vai estar dando uma olhadinha nos verbos regulares. Então, nos verbos regulares, para ir para o passado, a gente acrescenta o ed. Junto lá com o verbo, a gente tem um exemplo aí da frase I work every day. Eu trabalho todos os dias. Para o passado, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Olha aqui, ó, o edzinho aqui no nosso verbo para ter essa indicação de passado, além também do yesterday, né, uma marcação de tempo, ontem. Ok? Aos verbos que terminam em e, eu acrescento apenas o de. Por exemplo, to live, que é morar, fica lived. To hope, hoped. Nos verbos de sílaba terminados em consoante precedida de uma única vogal, repete-se a consoante final antes de acrescentar o ed. Gente, olha, a gente já viu esse exemplo aqui. É o verbo CVC. Consoante, vogal, consoante. Quando o verbo ele termina, né, em consoante, vogal, consoante, a gente dobra, ou seja, repete novamente a última consoante e acrescenta o ed para indicar o passado. No caso do verbo stop, que a gente tem aqui, ó, o verbo CVC. O que é o verbo CVC? Stop. T, consoante, O, vogal, P, consoante, terminou em verbo CVC, repete a última consoante e acrescenta o ed para esse verbo ir para o passado. Certo? Em verbos terminados em Y, precedido de consoante, ou seja, que antes do Y tem a consoante, eu retiro o Y e coloco IED. É o caso do verbo study e do verbo try. Certo? Então, você vai para o passado, studied e tried. Tira o Y e coloca o IED. Verbos terminados em IE, acrescenta-se o D. To die, died. Outra coisa, viu, gente? Voltando aqui um pouquinho. Verbos terminados em Y, mas antes do Y é vogal. Por exemplo, o verbo play. Antes eu tenho vogal. Preciso tirar o Y também e acrescentar o IED? Não. Quando o meu verbo ele termina em Y, mas antes eu tenho vogal, eu acrescento apenas o ED. Certo? Eu só vou tirar o meu
Y e colocar IED se antes do meu Y tiver consoante, ok? Então, vamos lá para a segunda condicional. Lembrando que a condição é sempre onde eu tenho o quê? O if. O if significa se. Aqui já está expressando a minha condição. Outra coisa aqui na segunda condicional. Depois da minha condição, meu pronome pessoal, o meu verbo deve estar no passado. Por isso que eu revisei com vocês as regras do passado. O meu verbo deve estar no passado, certo? Pós a vírgula, eu tenho o would, que é o meu verbo auxiliar que indica o passado, mais o meu verbo na forma básica, que é o verbo na forma básica, gente, verbo que não precisa modificar. Então, antes da vírgula, aonde eu tenho o if, é onde tem a minha condição. Depois da vírgula, é onde eu tenho o meu resultado. Então, lá onde eu tenho o meu resultado, eu não necessito modificar o meu verbo, ou seja, o meu verbo principal não vai para o passado. Lembrem-se também que a frase ela pode inverter, vir primeiro o resultado e depois a condição. Então, aqui na frase, if I studied, I would pass. Se eu estudasse, se eu estudasse, eu passaria. O verbo aí indicando o passado, studied, né? Então, quem é a minha condição? Quem é a minha condição aí na frase? If I studied. O meu verbozinho aí, ó, destaque aí em vermelho, o meu verbo está no passado. Depois da vírgula, eu tenho o quê? O meu resultado, certo? I would pass. E eu pass aí, certo? O verbo está na forma básica, ou seja, não modifica o meu verbo. Ok, gente? Agora vamos fazer aqui a correção da página 37. A da página 33, eu não vou mandar porque é mais pessoal, interpretação de texto. Eu quero que a gente foque aqui na questão da gramática, ok? Então, vamos lá. Primeira questãozinha aí de vocês. Vamos lá. According to those statistics, what do we have to do to encourage more people to cycle in the cities? Então, de acordo com as estatísticas, o que precisamos fazer para incentivar mais as pessoas a andar de bicicleta nas cidades? Então, qual foi, né, as opções aí que a gente pode ver como a correta? Quais são essas opções de acordo com as estatísticas, né? Acima tem essas duas frasezinhas falando e abaixo, né? Então, o que deve ser feito? Né? Então, a opção A, ela diz: provide a free bicycle hire program in the city. Ofereça um programa gratuito de aluguel de bicicletas na cidade. B, install bike parking and showers in workplaces. Instalar, fazer estacionamentos de bicicletas, chuveiros locais, locais de trabalho. C, build more cycle paths. Construa mais ciclovias. E D, provide free car parking in workplace. Oferecer estacionamento gratuito nos locais de trabalho. Então, é de acordo com a pesquisa, tá, gente? A opção correta seria a opção B e também a opção C. Fazer estacionamentos de bicicletas, os locais de trabalho e construir mais ciclovias. A segunda questão de vocês. A segunda questão está perguntando as frases acima, né? Lá da questão 1. Elas estão indicando consequências ou condições?
Elas estão indicando condições. Lembrando que se é para se construir mais ciclovias, se são condições, independente de ser possíveis ou pouco prováveis de acontecer, mas são condições. Segunda questão é para completar se está na primeira condicional ou na segunda condicional, ou se está na segunda condicional ou na primeira. Lembrando que a primeira condicional é quando algo é provável de acontecer e a segunda quando é algo improvável de acontecer. Então, quando ele diz aqui, enquanto isso, o trecho se refere a uma situação hipotética, pouco provável de acontecer. E a segunda refere-se a coisas que realmente irão acontecer. Se a primeira é pouco provável de acontecer e a segunda provável de acontecer, a gente está falando de second e depois first conditional. Ok? Então, a nossa revisão basicamente da segunda condicional é essa. Espero que tenham compreendido melhor o conteúdo. Qualquer coisa, entre em contato comigo no privado. Ok? See you soon. Até mais, galerinha.